Eu quero convidar agora o Tenente-Coronel Marcelo Granja, que falará em nome da Polícia Militar do Estado de Goiás. Desde já tem um vídeo, umas imagens que eu quero que seja colocada. Antes de passar a apresentação. Antes de passar a palavra à apresentação da Polícia Militar do Estado de Goiás, eu quero trazer uma informação a todos os presentes. É o seguinte: essas duas pessoas que estão no painel são duas policiais militares que foram barbaramente assassinadas. Pelo fato de serem policiais militares. Foram assassinadas depois de serem identificadas como policiais militares. Como são assassinadas centenas de policiais militares no Brasil todos os anos. E, infelizmente, a Polícia Militar como instituição, e muitos desses policiais militares que são assassinados, são vítimas de fake news, vítimas de propagação de notícias falsas na internet, quando não na própria imprensa tradicional, em que se encarrega de promover fake news contra, muitas das vezes, a Polícia Militar. Por conta disso, nós, alguns procuradores da República, inclusive, solicitamos formalmente à Procuradora-Geral da República a realização de homenagem especial para estas policiais militares, como símbolos dos policiais militares que são assassinados no Brasil inteiro anualmente. Chamo a atenção para os nomes dessas vítimas dos crimes no Brasil. A policial militar Juliene dos Santos Duarte, assassinada em agosto de 2008, por ser policial militar. Caroline Pleste, policial militar de Santa Catarina, assassinada em março de 2008 por ser policial militar. Março de 2018. Então eu, em nome do Ministério Público Federal em Goiás, peço a todos vocês uma salva de palmas para essas policiais militares. E torcemos para que a Procuradora-Geral da República acolha a solicitação dos membros do Ministério Público Federal que solicitaram expressamente que seja feita homenagem a essas brasileiras lamentavelmente assassinadas por policiais militares. Dito isso, eu passo a palavra à Polícia Militar do Estado de Goiás, representada pelo Tenente-Coronel Marcelo Granja. Bom dia a todos. Convidar aqui o Sargento Amaral, por gentileza. Bom, em nome da instituição Polícia Militar do Estado de Goiás, eu venho aqui representando a assessoria de comunicação da Polícia Militar, que ela é responsável por manter a instituição, por cuidar da imagem da instituição perante tanto o nosso público interno, que são os policiais militares, o público externo, a sociedade em si, e principalmente perante a imprensa. A apresentação vai ser dividida em duas partes. Só um aqui. Não, tem vários aqui, mas é porque aqui não tem, não. Aqui não tem. E assim, primeira parte vai ser da defesa institucional, no que tange o que nós fazemos para evitar quase que 100% uma divulgação por parte da corporação no que tange a fake news. E a segunda parte da apresentação vai ser o que a Secretaria de Segurança Pública, quais são as tecnologias apresentadas, quais são os convênios que possuem
principalmente agora tem um convênio com o Tribunal Regional Eleitoral, para que, desde que seja provocado, é lógico que nós não vamos trabalhar de forma proativa, buscando informações de fake news sobre política, mas desde que seja provocado pelo Tribunal Regional Eleitoral, em tempo real vai ser verificada essa informação e já vai ser repassado automaticamente ao Tribunal Regional Eleitoral. Então, já falado essa situação, estou aguardando sua apresentação, mas já vamos falar. Eu sou Tenente Coronel Marcelo Granja, assessor de comunicação da Polícia Militar do Estado de Goiás. Pertenço à 5ª Seção do Estado-Maior, que é responsável, primeiramente, pela defesa institucional. Nós, Polícia Militar do Estado de Goiás, nós não repassamos imagens, não repassamos informações fake news. Por que não repassamos? Porque nós temos uma preocupação. Aquela informação que a Polícia Militar está passando, ela é institucional. E nós temos o dever e obrigação, não é isso aqui não. O dever e obrigação de verificar essa informação antes de ser repassada. E a 5ª Seção de Estado-Maior, ela é responsável por isso. De que forma que nós fazemos? Nós temos na assessoria de comunicação policiais profissionais formados em jornalismo, direito, numa ampla formação acadêmica, principalmente com policiais nossos agora terminando o mestrado. Então, essa é a preocupação nossa, em buscar na Polícia Militar os profissionais e já colocar imediatamente na PM5 para a defesa institucional. Quando nós recebemos qualquer informação, nós verificamos na fonte. De que forma? Nós temos um registro de atendimento integrado, onde a partir do momento que os senhores da sociedade fazem uma ligação no 190, é registrado num registro em que todas as instituições, ou seja, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro Militar, Polícia Civil, automaticamente, essa informação que os senhores repassaram via 190, já é aberta uma ocorrência. Então, quando chega até a assessoria de comunicação, essa informação, o que nós fazemos? Verificamos principalmente na fonte. Então está ali a PM5, que é o nosso órgão que toma conta da instituição, como eu tinha falado anteriormente. As fake news, nós sabemos que são informações noticiosas que não representam a realidade, mas muitas das vezes elas são produzidas com certas finalidades. A Polícia Militar, ela não repassa em hipótese nenhuma fake news, mas nós, instituição, nós somos vítimas diariamente de notícias tendenciosas, muitas das vezes voltadas para trazer o quê? Insegurança para a comunidade. E nós sabemos disso. Por isso, a instituição Polícia Militar, se não uma das instituições que mais sofrem no que tange a fake news. Identificação de fake news. Às vezes nós repassamos, nós que eu falo, nossa sociedade, não estou falando a instituição. Nós recebemos um aplicativo de celular, uma informação, não verificamos aquela informação se ela é verdadeira e nós repassamos uma notícia fake. Muitas vezes nem sabemos que estamos repassando essa notícia fake. Quando nós repassamos essa informação, vamos estar verificando que aconteceu há 1 ano atrás, 2 anos atrás. Pega uma imagem de uma ação vamos falar, no Rio de Janeiro, a polícia subiu o morro, onde houve uma morte por intervenção policial militar, aconteceu há 2 anos atrás, e a notícia nós vamos repassando ela na data de hoje, como sendo verdadeira, sem ter verificado o conteúdo que lá está, sem verificar a origem, conferir os autores. Quem foi? Quem é o autor que nós estamos repassando ali? Quem que são essas pessoas? Pesquisar as fontes. Às vezes nós recebemos de algum site, recebemos de algum aplicativo,
e não verificamos na internet se está acontecendo mesmo aquela informação. Conferir a data de publicação da notícia, e nós temos que começar a ter um senso crítico em alerta. Nós temos que fazer a nossa parte também. A nossa parte tem que ser feita, porque muitas das vezes, quando nós repassamos aquela informação sem ter a absoluta certeza de que ela é verídica ou não, nós estamos contribuindo e muito para divulgar notícias falsas. A nossa subseção de imprensa lá, da assessoria de comunicação, nós monitoramos, nós gravamos as matérias televisivas, nossa parte de clipagem, e principalmente fazemos monitoramento das nossas redes sociais, recorte de jornais, e principalmente no atendimento à imprensa na elaboração de uma nota-resposta. Nós não podemos, em hipótese nenhuma, instituição Polícia Militar, onde nós temos um site da Polícia Militar, Instagram, Facebook, nós temos aplicativos pelo celular, que estamos em vários grupos, nós não podemos repassar uma notícia que não seja verdadeira, porque nós representamos uma instituição Polícia Militar do Estado de Goiás, 160 anos de existência. O que é que nós fazemos? Como eu disse anteriormente, verificação junto ao registro de atendimento integrado entre todas as forças policiais. Então, quando nós recebemos a notícia, nós vamos verificar no raio. Se não foi registrado ainda, o que nós fazemos? Contato. Sim, fazemos contato com o comandante de policiamento da unidade, com o comandante do batalhão, fazemos contato, o responsável pelaquela unidade, para saber se aquela ocorrência está acontecendo ou não. Depois de verificado se está ocorrendo e se consta no sistema ou não, é que nós começamos a receber informação, formular para realizarmos a devida divulgação da informação verídica. É isso que cada um de nós, o que nós fazemos, instituição, que nós, sociedade, também temos que começar a preocupar ao repassar aquela informação. Quantas e quantas vezes nós recebemos aquelas informações, várias informações, e repassamos sem mesmo verificar se ela é verídica ou não. Nós, Polícia Militar, atualmente já tivemos uma situação lá no São Judas Tadeu. São Judas Tadeu, nós fomos vítimas. Lá ocorreu um cidadão no ponto de ônibus, em que ele sentou um indivíduo lá dele e anunciou o roubo do seu celular. Me passou o celular. Ele estava com a filha dele no ponto de ônibus e, diante da recusa de passar o celular, ele entrou em vias de fato com esse cidadão. Já tinha um outro que estava próximo, que chegou armado, efetuou alguns disparos. Graças a Deus ele se encontra bem. Mas o que foi circulado sobre essa notícia no São Judas Tadeu? Após arrastão em pontos de ônibus. Que arrastão? Que arrastão que foi esse? Se nós, Polícia Militar, chegamos no local, estava esse cidadão e a filha dele no ponto de ônibus, que cidadão, que arrastão que é esse? Por que uma notícia como essa? Qual a finalidade de divulgar na imprensa, em que ocorreu no setor São Judas Tadeu, um arrastão de vários pontos de ônibus, e nenhum deles o cidadão foi alvejado? É porque muitas das vezes, se for colocado lá, o cidadão foi alvejado no ponto de ônibus, talvez não dê tanta repercussão, né? Talvez não chame tanta atenção. Então é melhor, às vezes, colocar que ocorreu um arrastão em todo o setor, que um cidadão foi baleado, aumentar essa notícia, jogar um outro foco para causar, muitas das vezes, para trazer a visão de nós que estamos lá. Olha, está ocorrendo um arrastão. Consequências das fake news. Pessoas inocentes são injustamente punidas. Quantos e quantos casos aí acontece de nós verificarmos no aplicativo uma foto de alguém informando: essa pessoa está
transitando em Goiânia, cometendo roubos à residência. Essa pessoa cometeu um assassinato no setor tal, e nós recebemos aquela informação e fazemos o quê? Repassamos. Repassamos, colocando em risco a vida de pessoas que já estão sendo injustamente punidas. Ali elas já foram condenadas sem o princípio contraditório e ampla defesa. Estragos sociais e políticos, e principalmente gera insegurança na população. Então, a Polícia Militar vem aqui para levar a cada um dos senhores esse recado. Vamos começar a preocupar quando formos divulgar qualquer assunto sem que tenhamos verificado se aquela notícia é verdadeira ou não. Nós temos que, se cada um aqui, é lógico que aqui nós estamos diante de uma audiência pública, pouco acesso no que tange à população em si, mas se nós começarmos a fomentar isso, a realizar vídeos, a realizar cards, não repasse informações que você não verificou a fonte. Nós temos que começar a fazer. Sabemos que através dos aplicativos, das redes sociais, elas alcançam as pessoas que nós queremos. Porque quantas e quantas pessoas continuam repassando sem ter acesso a essa informação que aqui estamos. Então essa é a palavra da Polícia Militar do Estado de Goiás. Vou estar passando agora para que nós possamos passar também o que tem feito de tecnologia, qual a tecnologia que nós temos para tentar minimizar ao máximo o repasse dessas notícias fake news. Muito obrigado. Bom, bom dia a todos. Oi. Bom dia a todos. Eu sou o Sargento Costa, trabalho na Superintendência de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública. Nós, da Secretaria de da Superintendência de Inteligência, temos um trabalho voltado para a checagem de notícias, além de outras informações, além de outros tipos de trabalho que a gente tem lá. O som. Melhorou? Perfeito. Obrigado. Então, nós já fazemos esse trabalho de checagem de notícias já tem um bom tempo, aproximadamente uns 4 anos, desde o final de 2014. A gente já vem checando algumas informações, algumas notícias, e intensificamos esse trabalho desde 2016. Como o Coronel bem falou, esses virais, principalmente com a popularização do WhatsApp, eles têm dado um trabalho um pouco grande quando atentam contra a honra de algumas pessoas. Principalmente nesse caso que ele mesmo citou, em que alguns inocentes acabam se passando por criminosos. Tá? Então a gente já vem fazendo esse trabalho e a partir daí a gente passou um pouco para a questão da imprensa também. Tá? Checar algumas informações que saem na imprensa também. Então a gente tem um serviço de checagem de fatos, onde principalmente atuamos em 4 grandes eixos principais, né, vamos dizer assim. Então a gente checa principalmente questões de montagem, então montagens que saem em redes sociais, internet, em sites, blogs postados como reais, a gente tem condição de checar se realmente é ou não uma verdade ou uma mentira. Um exemplo disso foi o que aconteceu com o Freixo, Marcelo Freixo, onde atribuíram essa postagem a ele. Tá? Então fizeram essa montagem atribuindo com que ele não estava a favor de uma policial que defendeu crianças e mães na porta de uma escola. Tá? E ele mesmo falou que não tinha essa intenção, que a postagem era falsa. Né? Então existe essa... conseguimos fazer esse tipo de checagem lá. Checamos ainda o discurso. Então alguns discursos em que as pessoas utilizam informações falsas ou aumentam algumas informações, nós também temos condição de checar. Tá? Assim como essas agências que se intitulam, como bem colocado pelo senhor,
se intitulam checadora de notícias, a gente também consegue fazer esse tipo de checagem lá. Tá certo? Temos ainda a possibilidade de identificar fatos reais ocorridos em tempos diferentes. Foi muito comum na greve dos caminhoneiros. Na greve dos caminhoneiros a gente chegou a checar por volta de 20, 30 notícias por dia. Tá? E muitas delas, acredito que de uma ordem de 80%, notícias falsas. Muito provavelmente vocês se depararam com essa imagem, vocês devem ter recebido essa imagem por WhatsApp. E ela diz que, nesse caso, né, no caso dessa reportagem aí, que os manifestantes tinham incendiado um posto de combustível em Tanque Novo. Mas não tem nada a ver com isso. Isso aconteceu em várias cidades, esse é só um exemplo, Tanque Novo. A data ali é de maio, né, de 2018, que foi quando houve a greve dos caminhoneiros. Mas não, isso ocorreu de fato, mas não foi um incêndio provocado, foi um incêndio de um caminhão-tanque e aconteceu em 2013. Tá? Então a gente também tem condição de checar fatos reais que aconteceram em tempo diferente. E além dos virais. Né? Então os virais, como é o caso dessas pessoas que são atribuídos falsos crimes a elas, ou no caso desse recorte aí, né? Então tem um recorte aí falando que algumas pessoas estavam agredindo, quebrando os carros no meio da rua, no setor marista, tem um setor que não tem nada a ver com o vídeo, e na verdade era um vídeo que houve um desentendimento entre o motorista e os manifestantes. Bom, esses exemplos são só para contextualizarem a nossa atuação. Tá? Então nós fazemos esse reconhecimento de fake news. De que forma? Bem da forma como é realmente propagado na internet, através desse fluxograma. Infelizmente, ou felizmente, não existe uma ferramenta que faça isso de forma automática. Então, principalmente nesses 4 campos. Então eu preciso usar várias ferramentas para que eu consiga fazer toda essa checagem de notícia. Então se é montagem, eu tenho ferramenta para identificar isso. Então se é algum discurso, eu tenho ferramenta que consegue varrer toda a internet para que consiga fazer isso. Então a Secretaria de Segurança Pública tem condição, onde que tiver publicado, a gente tem condição de encontrar. Tá certo? Então, nada mais, nada menos do que a gente faz a checagem clássica. Então, a avaliação e a fonte da notícia. Então, a gente já vem trabalhando e montando um banco de dados em relação a isso. Nós temos essas ferramentas e essas técnicas para checagem de conteúdo. Então, existem softwares com essa condição de minerar toda a internet atrás dessas informações que, às vezes, podem estar sendo publicadas de outra forma ou de forma errônea. A gente tem a condição de identificar o proprietário e quem é o dono do domínio, quem está no registro do domínio, como o representante da OAB falou, e bem falado, né? Então a gente tem que seguir, por mais que o Marco Civil diz que a gente não precisa seguir todos aqueles passos, pedir o link, identificação do usuário, dentre outras questões, nós temos condição de encontrar todos esses dados e fazer com que eles cumpram mesmo com a exigência deles. Tá? E os procedimentos para remoção desse conteúdo, tanto extrajudicial, quanto através dessa assessoria, ou melhor, dessa parte técnica para o TRE. Tá? Então, nada consegue escapar da gente. Então, conseguimos identificar e pedir a retirada, né? Identificar para onde mandar essa retirada do conteúdo de sites, blogs, dos buscadores, das redes sociais e até do próprio aplicativo de mensageria do WhatsApp. Tá certo? Então, o convênio que a Secretaria tem hoje com o TRE, ele funciona dessa maneira, nesse fluxograma. Tá? Então, o TRE ele demanda a Secretaria de Segurança Pública. Então, nós somos um órgão de consultoria, um órgão técnico. Nós vamos assessorar o TRE com esse trabalho técnico de checagem de notícias. Então, nós somos demandados por eles, somos provocados por eles quem fazem essa primeira filtragem. Então, eles vão receber essa denúncia, seja de um prejudicado, seja da sociedade, ou seja de qualquer denúncia através de algum aplicativo que eles vão, ou já disponibilizam durante esse período, e nós vamos fazer essa parte técnica. Tá? Então, recebemos a denúncia, checamos o conteúdo e emitimos um relatório técnico para eles. Tá? Esse relatório técnico ele pode seguir para a Polícia Federal, ele pode seguir para
para a Delegacia de Crimes Cibernéticos para fazer a representação e assim instituir algum outro processo ou alguma outra fase investigativa, ou simplesmente voltar para o TRE e a partir daí ele instituir a retirada do conteúdo via ordem judicial. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é subsidiar eles de conhecimento para isso. Tá? E o nosso relatório técnico ele é bem claro, até para ajudar nesse aspecto. Né? Então, não adianta a gente ficar tecendo algum comentário ou divagando, né, em um relatório, mas ele é bem claro, onde a gente tem os dados da denúncia, a matéria na íntegra, né, com essas informações, com o link original de compartilhamento. Então a gente sabe que algumas matérias, alguns links, eles tomam uma proporção muito grande na rede social. Então a gente consegue identificar a fonte. Então a gente vai na fonte, além de responsabilizar a fonte, ou seja, identificar quem foi o primeiro a postar, a gente consegue cortar o link ali e assim por diante para essa reação em cadeia. A partir desse momento, se a gente identificar em uma rede social específica, por exemplo, no Facebook, a gente tem condição de ir para as outras redes sociais ou até para os sites e identificar onde está esse link também. Tá? Então a gente também identifica e apresenta para o TRE. A gente coloca o conteúdo de checagem, então o que identificou aquela notícia como falsa ou como verdadeira ou até inconclusiva. Então, algumas das vezes a gente não vai conseguir checar o conteúdo, né? Então a gente vai ficar parado ali se é verdade ou não é verdade, né? Até uma possível identificação. E vamos repassar ainda para eles os dados do registro do site, então do proprietário, do servidor e da hospedagem desse site. Né? Então nós vamos encaminhar todas essas informações para que, se necessário, eles já façam esse contato direto com eles. Além disso, a gente vai dar os dados para a retirada desse conteúdo. Então, muitas das vezes, alguns servidores estão em outros países e nem sempre a gente consegue encaminhar, né? Às vezes o dono do domínio não tem, a gente não consegue fazer esse contato com ele, e a gente precisa acionar o servidor de aplicação. Então, alguns servidores são fora, então a gente já tem todos os dados dos principais servidores, né, e para onde encaminhar essa ordem judicial. Então, ele já recebe todo esse dado de forma bem explicativa, bem resumida e bem, como que eu posso dizer, bem encaminhada para o destino dessa ordem judicial. Tá? Além disso, a gente ainda faz um trabalho de conservação e manutenção da prova. Né? Então, se é além de uma simples notícia falsa, essa notícia, esse conteúdo contém ainda alguma informação que pode atentar com a honra ou ainda cometer algum tipo de crime, nós fazemos essa conservação da prova. Então, temos a condição de fazer as certidões e assim instruir no processo como prova. Tá certo? Como legado desse convênio e até de todo esse trabalho que está sendo feito, nós mantemos um banco de dados com essas informações. Então, basicamente, as informações que a gente mantém em um banco de dados, claro, com algumas outras informações podem surgir, mas a princípio são quando essas notícias foram, quando a gente recebeu essa demanda, né, quais as notícias, a fonte, o servidor, as pessoas e ou candidatos, como está bem relacionado ao período eleitoral, quem foi prejudicado, né, com essa notícia, e a conclusão dessa checagem da notícia. Tá certo? Bom, então, em relação ao convênio, o que a gente tem para falar é basicamente isso. Obrigado pela apresentação da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás, especialmente ao Tenente Coronel Granja e ao Sargento Renato. É importante ter em conta o seguinte: essa atividade demonstrada pela Polícia Militar do Estado de Goiás, inclusive com o convênio realizado com o TRE, é uma atividade salutar no sentido de encontrar e verificar se a existência de notícias falsas, no caso específico, que prejudiquem as ações de segurança pública, no caso do convênio com o TRE, que tem alguma repercussão na seara eleitoral. Mas vejam o seguinte: todo o cuidado necessário dos órgãos de segurança pública, do que diz respeito à apuração
destes fatos e as consequências dessa apuração. Muito diferente o tratamento por uma rede social, por um provedor de aplicativo, que sem cuidados maiores exclui uma postagem de alguém a pretexto da acusação de fake news, notícia falsa. Uma coisa é o combate à notícia falsa, e a Polícia Militar relata muito bem o quanto que a própria atividade da polícia pode ser prejudicada pela propagação indevida de notícia falsa. Consequentemente, as ações de segurança pública prejudicadas. Outra situação é o uso do pretexto do combate à fake news para a imposição de algum tipo de censura indevida, de constrangimentos aos usuários da rede social, com prejuízo ao livre exercício, né, do direito de informação, de opinião, de expressão. Então, são instâncias diferentes, são dimensões diferentes, mas precisamos separar sempre o joio do trigo. Aquilo que é falso, que é propagado de forma fraudulenta, com prejuízos para a sociedade, e aquilo que recebe o rótulo de fraude, o rótulo de fake news, para ser excluído indevidamente dos meios de comunicação, sobretudo das redes sociais. Precisamos ter essa clareza, porque, em alguma medida, todos nós fazemos atividade de checagem de fatos. Todos nós fazemos atividade de checagem do que nos chega ao conhecimento por intermédio dos meios de comunicação, por intermédio das redes sociais, da internet. Essa, na verdade, é uma atividade salutar para cada um de nós. Não servimos como instrumento da divulgação de notícias falsas, de fake news. De outro lado também, não sermos instrumentalizados para perseguir, para impedir que os usuários usem licitamente as redes sociais e a internet. Mais uma vez, eu agradeço a apresentação da Polícia Militar